Nessa segunda aula, queremos trabalhar com vocês os tópicos a serem desenvolvidos dentro do campo do estudo do direito na disciplina de instituições de direito público e privado. Nesse sentido, relembrando aquilo que foi visto na primeira aula, nesta segunda, estudaremos questões relativas às fontes do direito, justamente porque toda aquela pessoa que invoca a seu favor a existência de um direito vai ter que provar de onde é que ele provém. Isto é, vai ter que provar a sua origem. Então, quando se fala em fonte, tem-se sempre em mente nascedouro de alguma coisa, vertente de algo, não é verdade? Especificamente para o direito, quando estamos falando em fontes do direito, nós temos que ver qual é a origem que justifica, que dá base, que dá guarida a um direito pleiteado por uma pessoa. Nesse sentido, nós vamos ver que existem várias fontes do direito. Nós temos algumas que são principais, algumas que são secundárias, indiscutivelmente. Até porque o sistema jurídico adotado pelo Brasil é um sistema positivado, baseado na lei como fonte principal. Mas também nós vamos verificar que existem outras fontes que não são ditadas pela lei, não são fontes ditadas pelo Estado. Vale dizer, nós temos fontes que são estatais, nós temos fontes que são não estatais, vale dizer, não são produzidas por um órgão criado, não são produzidas pelo Estado, e sim são criadas pelas próprias pessoas em alguns casos. Nós vamos verificar, por exemplo, que entre as fontes do direito, nós temos como fonte estatal principal a norma jurídica. A palavra norma ela está no sentido amplo, no sentido lato. Por quê? A norma engloba a lei indiscutivelmente. Toda lei é uma norma jurídica, mas nós temos que entender que existem normas que não são leis em sentido estrito. Uma portaria, uma instrução de serviço, uma designação, um memorando, às vezes pode ter eficácia, pode obrigar alguém a agir, a cumprir determinadas obrigações, e não é lei em sentido estrito. E quando se fala em lei em sentido estrito, também tem que se estudar, tem que ser visualizado, tem que ser compreendido o processo legislativo de criação dessas leis. Então, esta aula tem essa finalidade também, mostrar efetivamente a norma jurídica como principal fonte do direito e mostrar como ela é criada através do processo legislativo de criação dessas normas. Outra questão. Uma norma jurídica como principal fonte, ela precisa ser compreendida que ela nasce em um determinado tempo e ela pode guardar a força que se tem noção do que é a lei por um determinado tempo. E esse tempo ele está previamente definido por uma outra lei, que é a Lei de Introdução ao Código Civil, que diz quando é que a norma produz os seus efeitos e quando é que ela perde os seus efeitos. Então, essa aula também tem a finalidade de mostrar o tempo de vigência de uma norma jurídica, início e fim. Outra questão, quando se fala em aplicação da lei, no tempo e no espaço, nós temos que compreender essa situação, porque ela é de extrema importância no momento em que alguém diz que tem a seu favor determinada lei. Porque, às vezes, o lugar onde aconteceu um determinado fato, a forma com que ele aconteceu, dependendo da pessoa que está envolvida nessa situação, ela vai ensejar a aplicação de uma maneira distinta. Outra questão é de que, às vezes, o fato existiu e não existem provas desses fatos. Outra questão, o fato está provado, mas a norma jurídica enseja dupla interpretação, ou é de interpretação difícil. Outra questão, o fato está provado, as normas existem, mas para o mesmo fato podem existir duas normas que se aplicam. E nesse sentido, uma norma é contraditória em relação à outra. Estamos diante da chamada antinomia jurídica. Temos que entender o que é isso. Outra situação seria mais ou menos isto. O fato não está regulado na lei. Poderíamos enumerar várias situações aqui de fatos como o aborto anencefalo, o que o Supremo Tribunal Federal está decidindo agora, há poucos dias, a respeito da pesquisa em células-tronco, do chamado suicídio assistido, enfim.
da eutanásia. Temos várias situações que não estão previstas em lei aqui. O casamento entre pessoas do mesmo sexo. Várias situações. Esse é um problema na hora da aplicação da lei. Porque justamente não há lei que regula aquele fato em específico. E tem uma outra lei que diz que o juiz não pode deixar de aplicar uma lei dizendo que ela é omissa, ou que o fato não está regulado em lei. Ele tem que utilizar de outras fontes do direito, ou efetivar o que se chama a chamada integração do direito e suprir essa lacuna. Outra questão é aquela velha história que se fala sempre no âmbito do direito, no momento da aplicação. O que fazer quando se verifica que uma norma aplicável a um determinado caso se demonstra injusta, severa demais, drástica demais, ou então é uma norma antiga demais, que regula um fato que quando ela foi criada ocorria de uma maneira e hoje a coisa é totalmente distinta. Quer dizer, as leis defasadas no tempo, todos esses problemas têm que ser analisados no campo ou no estudo da chamada aplicação da lei, que é um ponto desta aula também. Na sequência, é preciso estudar aquelas chamadas fontes não estatais, que não são criadas por órgãos do Estado, como, por exemplo, o costume. Não preciso esclarecer aqui que as pessoas às vezes chegam na fila e quando vem alguém furando a fila, diz: moço, seu lugar é lá atrás da fila. Isso é um direito? É. Está previsto em lei? Não está. Mas é uma regra obrigatória? É, porque todos observam, ao menos todos deveriam. Esse que furou a fila não quis observar, mas enseja direito dos demais exigirem que ele vá para o final da fila. É uma fonte não estatal. A doutrina é também uma fonte não estatal, que é a criação dos juristas sobre o real significado das normas jurídicas. Isto também são fontes do direito e ensejam a aplicação. No campo das fontes estatais também existe a jurisprudência. Tá? A lei não é a única fonte estatal. A jurisprudência também é, que são aquelas decisões reiteradas dos tribunais sobre as controvérsias jurídicas, isto é, quando eles pacificam o entendimento sobre o real significado, sobre a real aplicação da lei a um determinado fato concreto. Isso também é uma fonte do direito e é objeto de estudo dessa aula. Por fim, nós temos que verificar a aplicação da lei em relação à matéria e em relação à pessoa. São tópicos importantes para serem compreendidos como um todo nessa disciplina. E especialmente nesta aula em específico. Isso vai demandar um pouco de estudo, um pouco de dedicação por parte de vocês, mas tenho a certeza, vai valer a pena.